Eu sou um fã de carteirinha da série Além da Imaginação. Ele era o Black Mirror da década de 60, cada episódio com uma história diferente e com os melhores plot twists que eu já vi. E um dos meus episódios favoritos vai nos ajudar a entender um grande problema. Por que querem transformar Aslan, o leão de As Crônicas de Nárnia, em uma leoa? E como que a nova temporada de Black Mirror nos ajuda a entender isso? I describe any character I want, and if I do it well enough, they come to life. To life, Victoria! Esse é o episódio 36 da primeira temporada de Além da Imaginação. Nesse episódio, um famoso escritor de peças teatrais descobre que os personagens que ele criava eram tão reais que ganhavam vida e o visitavam. O problema acontece quando sua esposa chega em casa mais cedo e o encontra com uma linda mulher. Agora vem o plot twist e também o spoiler desse episódio. O homem passa o episódio inteiro tentando convencer a mulher de que ele não a estava traindo, de que aqueles eram personagens inventados por ele, que ele conseguia trazê-los à vida com o poder do storytelling. Mas a única forma que ele encontra de convencer sua mulher de que ele está falando a verdade é quando ele revela para ela que ela também é um personagem que ele trouxe à vida. E ela só descobre que isso é verdade quando ele a apaga. You were right. Victoria! Eu amo a forma como Além da Imaginação trabalha com fantasia, ficção científica e distopia, algo que estava faltando na TV até que Black Mirror surgiu para explorar esse tipo de storytelling incrível. Mas agora vem o ponto mais importante que esse episódio estava transmitindo. Bons personagens que ganham vida são extremamente difíceis de serem escritos, mas quando isso acontece, eles realmente se tornam vivos na nossa memória. Mas o que aconteceria se uma produtora tentasse desconstruir esse personagem e criar algo completamente diferente? Será que ele permanece vivo? A 7ª temporada de Black Mirror estreou na semana passada e, como sempre, tem excelentes episódios como o primeiro e alguns não tão interessantes. Mas o 3º episódio me chamou muito a atenção. Um estúdio falido recebe a oportunidade de fazer um remake de um dos seus filmes, um clássico da década de 40, usando uma nova tecnologia que mistura inteligência artificial e realidade virtual. Mas eles não conseguem nenhum ator famoso para fazer o papel principal, e então entra em cena a personagem de Issa Rae. Ela é uma atriz famosa que, segundo suas palavras, não quer ser a mulher perseguida nas histórias de amor. Ela quer perseguir. Então ela se candidata para o papel principal, que originalmente é de um ator, de um homem, e em determinado momento ela vai questionar muito brevemente o fato de ela ser uma mulher preta interpretando uma médica em um filme ambientado na década de 40. Mas o anacronismo é ignorado completamente e o episódio segue adiante. O episódio vai trazer suas complicações envolvendo tecnologia, mas meu foco aqui não é explorar o episódio. Eu estou fazendo análises dos episódios de Black Mirror e de outras séries, filmes, no Substack e também exclusivo para os membros. Se você é membro, eu recomendo fortemente que você migre para o Substack, porque lá tem muito mais conteúdo para você aproveitar. Mas do ponto de vista narrativo, havia um problema muito mais interessante do que o romance nesse episódio, ou a tecnologia usada para recriar o filme no episódio. O problema da inversão de sexo. E a Netflix tem usado muitas vezes os episódios de Black Mirror para fazer uma sátira de si mesma. No primeiro episódio da 7ª temporada, tem uma empresa que é uma paródia da Netflix e seus planos com anúncios, suas mudanças constantes de preço de assinatura. No primeiro episódio da 6ª temporada, a Netflix satirizou a si mesma também através da história de uma mulher que tem sua vida manipulada e dramatizada para uma versão fictícia da Netflix. Mas no 3º episódio da 7ª temporada, a Netflix simplesmente apresentou essa inversão de sexo como um dado da realidade e seguiu adiante. Não explorou isso, simplesmente ignorou esse fato. E isso me incomodou. Nos últimos anos, muitos filmes passaram a fazer a inversão de sexo, pegando filmes populares com protagonistas masculinos e substituindo por protagonistas femininos. Hollywood faz isso numa tentativa de consertar o passado. Durante muitas décadas, a maior parte dos protagonistas nos filmes era homem. Esse é um fato. E as produtoras de hoje têm duas opções: criar personagens do zero, femininos, com mulheres originais, ou
reaproveitar, requentar personagens antigos, alterando o sexo e colocando mulheres no lugar dos homens. Uma dessas formas é muito mais fácil, mas o resultado normalmente é desastroso. Gregory West, o escritor que transforma personagens em realidade no episódio de Além da Imaginação, estava certo. Criar personagens vivos é muito difícil e poucos estão interessados em criar personagens vivos para mulheres. Então, estão mais interessados em pegar personagens masculinos vivos e reaproveitá-los, o que é muito triste. É claro que existem casos onde essa inversão de sexo não altera em nada a história. Na minha análise sobre o filme Alien, eu falei sobre como Ripley era um homem no roteiro e por pressão dos produtores foi alterado para mulher. Por isso, no primeiro Alien, Ripley possui pouco comportamento feminino, mas em Aliens, o Resgate, James Cameron trabalhou com um roteiro pensado para uma mulher e Ripley ganhou muito mais profundidade. O filme Salt, com Angelina Jolie, era originalmente para um homem, mas como Tom Cruise recusou o papel e Angelina Jolie aceitou, eles alteraram para uma mulher. E claro que tem o urso do filme O Urso do Pó Branco, que na história real era macho, mas no filme virou fêmea. Para alterar o sexo de um personagem é necessário respeitar algumas regras, e a principal e primeira delas é: o sexo desse personagem é um ponto focal na narrativa. A Amy, que é a chefe do Serviço Secreto Britânico, era originalmente um homem, mas nas novas versões de James Bond foi interpretada por uma mulher. Essa mudança não altera praticamente nada na dinâmica e, para ser sincero, até acrescenta e melhora a dinâmica entre James Bond e sua chefe. Mas nem sempre essa mudança faz sentido, como é o caso do episódio de Black Mirror e de Aslan, das Crônicas de Nárnia. Se você, assim como eu, é um grande fã dos livros As Crônicas de Nárnia, não é nenhuma novidade que o centro da história é o leão Aslan, e provavelmente você também saiba que C.S. Lewis criou essa história como uma alegoria de Cristo. Aslan é Jesus. Jesus é chamado na Bíblia de o leão da tribo de Judá. Então, C.S. Lewis pegou esse símbolo e extrapolou para um mundo fantástico. E apesar de todo mundo concordar que a adaptação que é distribuída pela Disney poderia ter sido muito melhor, o medo agora é da Netflix. Ela comprou os direitos para produzir um filme das Crônicas de Nárnia e colocou na direção e no roteiro a Greta Gerwig, que fez o filme da Barbie. E apesar de eu gostar da maioria dos filmes da Greta Gerwig, algumas declarações sobre essa adaptação de Nárnia já deixaram os fãs preocupados. That's a new take on Narnia, or? A very new take on Narnia. It's all about rock and roll. Wow, okay. Além disso, estão negociando para que Meryl Streep interprete o Aslan. Aslan deixaria de ser um leão e seria uma leoa. O simbolismo original da intenção do autor seria completamente alterado. Hollywood vive uma crise de criatividade, eu tenho falado sobre isso. Eles só sabem refazer filmes antigos e requentar franquias. Ao mesmo tempo, esses filmes antigos tinham em sua maioria protagonistas homens. Então, eles decidem inverter o sexo como se isso fosse atrair mais pessoas para o cinema. Mas a verdade é que não. Essa é a verdadeira distopia, a reescrita do passado ao invés de criar algo novo. E sabe o que é o mais absurdo? Isso nem faz mais sentido hoje, mas antes de eu te explicar por que é que isso não faz nenhum sentido, deixa eu te falar de algo que faz completo sentido, que é você aproveitar as promoções deste mês do aniversário da Insider. Neste mês de aniversário da Insider, tem tanta promoção no site que se você usar o meu cupom Jurandir, que já te dá 15% de desconto de cara, junto com as promoções que estão no site, você pode chegar a até 30%. E a gente está falando de roupas atemporais, que você não precisa fazer adaptações e versões nenhuma, porque essas roupas elas vão durar muito tempo e vão servir para todas as ocasiões. A Insider faz roupa de qualidade com tecnologia que desamassa no corpo, tem ação anti-odor e todas essas tecnologias que você já está acostumado a ouvir sobre a Insider, mas para mim o ponto focal, aquilo que eu gosto mais, é o fato de que elas duram pra caramba. A qualidade do tecido é tão boa que você vai usar ela por anos, e isso é muito bacana. Então aproveita, acessa lá no site, veja as promoções e usa o meu cupom Jurandir. Então vamos lá, por que é que não faz sentido nenhum ficar fazendo essas alterações hoje em dia? Ano passado, os filmes com mulheres protagonistas tiveram bilheteria igual aos dos homens, principalmente impulsionado por Wicked, que na história original já era com protagonistas femininas, e também por A Substância, que é um filme original criado para uma protagonista feminina e que teve muito sucesso. Então,
o público já está disposto a assistir filmes bem feitos com protagonistas femininos. Mas por que algumas produtoras insistem em ficar fazendo esse recasting, essa inversão de sexo? Mais uma vez, porque é muito mais fácil você requentar e só fazer isso de alteração do que você criar algo novo. Mas existem roteiristas e existem diretores que estão tentando fazer coisas novas, originais para as mulheres há bastante tempo, filmes antigos e filmes novos que eu gosto bastante, como Anatomia de uma Queda, O Menu de 2022, Vidas Passadas, 3 Anúncios para um Crime, Kill Bill, para mencionar um mais antigo, e também O Tigre e o Dragão, que é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, Millennium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, Casamento Sangrento, que é um filme de 2019 bem divertido, se você ainda não assistiu, The Old Guard de 2020, que finalmente vai ter continuação esse ano. Existem muitos filmes e séries que exploram personagens femininas originais ou que adaptam dos livros personagens femininos que eram nativas dessas histórias. Eu poderia citar vários outros, mas a questão é que a Netflix ainda acha uma boa ideia transformar Aslan em uma leoa. E isso não faz nenhum sentido. Talvez, com toda a repercussão negativa que isso está tendo, talvez eles repensem isso. Talvez a Greta Gerwig pense melhor sobre essa estratégia de fazer algo completamente novo de um clássico que nós amamos, e tudo que a gente queria, na verdade, era que ele fosse bem feito, que fosse uma adaptação com bons efeitos especiais, com uma exploração genuína dos personagens que foram criados com tanto carinho por C.S. Lewis. A gente só queria isso de Crônicas de Nárnia. A gente não está querendo algo novo, o público não está procurando algo novo, a gente não compra os livros da Crônica de Nárnia para ler algo novo, a gente quer ler aquela história. Então não faz sentido quererem alterar tudo nessa história. Claro que toda alteração, toda adaptação vai ter alterações necessárias, mas querer mudar completamente, fazer algo completamente novo, isso é desnecessário. Então, apesar da Netflix se satirizar em vários episódios de Black Mirror, eles continuam cometendo os mesmos erros. É uma dissonância cognitiva estranha e que está custando muito dinheiro. E talvez o maior problema que surja dessa mania de ficar reescrevendo a história seja a mensagem e o resultado que isso gera. A mensagem se torna de que aquilo que era do passado, as histórias com as quais crescemos e que apreciávamos, elas precisam ser corrigidas, elas não eram boas o suficiente, elas eram erradas e que precisa dessa nova versão para corrigir a perspectiva delas. E o resultado é de um apagamento dessas histórias originais, porque por mais que a gente tenha várias plataformas de streaming hoje, cada vez se torna mais difícil você encontrar filmes antigos clássicos nessas plataformas. E quando um filme novo, uma nova versão é lançada, a tendência é que as novas gerações simplesmente ignorem as versões anteriores. Então, se for lançar uma versão nova com Aslan como uma mulher e uma versão totalmente rock and roll e completamente diferente, essa versão vai ser aquela com a qual a maioria das crianças, dos jovens vai crescer, porque eles não vão ter o interesse de procurar o original. Raramente tem. Por exemplo, Nasce uma Estrela. Quantas pessoas que assistiram a versão com Bradley Cooper e a Lady Gaga foram atrás do original para ver como que eram todas as adaptações que tiveram desse filme? Pouquíssimas pessoas, até porque a nova versão é bem melhor do que as anteriores, mas são raros os casos em que a nova versão é melhor do que a anterior. Na maioria das vezes, isso não acontece. E o problema de tudo isso é que essas alterações elas não são feitas por uma questão narrativa. Elas são feitas simplesmente por uma combinação de ideologia e preguiça. E a gente precisa de pessoas que estejam dispostas a criar coisas novas e interessantes, para que as minhas filhas possam ter personagens legais pelas quais torcer, personagens criadas pensando nelas, não simplesmente requentadas de histórias antigas. O poder de tudo isso, no final das contas, está nas nossas mãos, porque somos nós, o público, que colocamos o dinheiro onde queremos. Se a gente valoriza mais e assiste mais filmes que tenham essas protagonistas femininas originais, essas produtoras vão começar a dar mais ouvidos para nós e vão começar a fazer mais desse tipo de personagem. Mas me diz aí, me fala nos comentários, você está acompanhando Black Mirror? O que você está achando dessa temporada? E ainda melhor, você acha uma boa ideia nós termos a leoa, o guarda-roupas
e o feiticeiro, porque eu não duvido nada que vão querer alterar também a feiticeira para o feiticeiro. É o que veremos ainda nos próximos episódios. Me diz aí nos comentários o que você acha. Um forte abraço e arrivederci.